boa noite. Como é que vocês estão por aí? Muito conteúdo essa semana, intenso de conteúdo interessante. E hoje mais uma noitada, né, do nosso EDOC Talks. Então, quero saber aí quem que estava aqui ontem. Vão escrevendo no chat, quem é que não perdeu a de ontem e está aqui assistindo e prestigiando hoje. Lembrando então, pessoal, que nós vamos respondendo as perguntas via chat. Então, vão deixando as suas dúvidas, vão interagindo por lá, que a gente vai respondendo ali também. E hoje, nessa noite, eu estou aqui com o César e com o Marcos da empresa Construtivo. E a gente tem um tema muito legal para falar, mas eu vou deixar eles darem o boa noite primeiro. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Granadeiro, sou do Construtivo, sou responsável pela parte técnica da empresa e estou aqui com meu colega César Calderaro para bater esse papo com vocês aí sobre os assuntos aí que a gente trabalha e que a gente vai falar no evento de Florianópolis. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado, Ana, pelo convite. Espero que a gente traga bastante conteúdo aí e uma discussão bastante densa sobre os assuntos aí tem bastante coisa para a gente falar. Legal, gente. Vou começar aqui falando, né, de uma grande curiosidade que eu tenho. Eu já dei uma olhadinha, na norma, mas eu queria entender de vocês como especialistas, né? Então, a gente sabe que tem ali a norma a 19.650. E a gente também tem os temas quentes aí do evento, que é gestão de documentos versus o ambiente comum de dados, né? Então, o que que esses três temas, como é que eles estão relacionados aí? Só para dar uma nivelada no pessoal, para quem não viu a norma, para quem ainda não trabalhou com ambiente comum de dados e gestão de documentos. O que que esses três temas aí têm em comum e quais são os desafios para as empresas? Esse assunto é interessante. Bom, primeira coisa, o que é essa norma, essa família de normas? Na verdade, são 6 normas internacionais, a 19650. É uma norma que diz respeito do fluxo de informação dentro de processos BIM. Então, quando a gente fala de fluxo de informação, tem tudo a ver com documento, né? Tem tudo a ver com ambiente comum de dados, com sistema de gestão de documentos e de dados. No Brasil, já é NBR, já é norma brasileira, a parte 1 e 2 da norma, né? A parte 1 da norma é uma visão geral dos conceitos. A parte 2 é o que trata do fluxo de informação para a parte de construção, na parte de CAPEX, na parte, né, de investimento, de construção. Então, essas duas já são NBR, e a tendência é que as outras também vão seguir. Então esse é o primeiro ponto. Para ainda pôr um pouco mais de molho nisso aí, esse, o, a norma ela muda um pouco, ela introduz um conceito novo que é o container de informação versus documento versus arquivo, né? Então, esse container de informação pode ser um arquivo, pode ser um banco de dados, pode ser qualquer coisa. Então, a gente começa a tratar com informação versus um arquivo absoluto, né? Esse é um tema que é interessante. E aí começam que até um dos desafios que a gente vai falar bastante, que é como a gente lida com outros tipos de informação que não só a informação, aquele arquivo fechado, hermético, que a gente está acostumado a lidar na gestão de documento, né? Outra coisa interessante que tem é que ela conceitua esse conceito de CDE, que vem do inglês, que é Common Data Environment, que em português a gente traduz para ambiente comum de dados, né? E isso, basicamente, eu posso dizer que é o GED moderno para mim, mas é muito mais do que isso, porque não é só o documento que ele prevê todo o fluxo de informação e toda a informação associada ao projeto num lugar só, né? Então, esse é o conceito do ambiente comum. O comum é isso. Né, César? Não sei se você quer complementar com alguma coisa aí. Eu acho que, como complemento, a norma ela organiza muito bem algo que no passado ou a gente não fazia direito e com o BIM é imprescindível que seja feito, que é
organizar em que momento a informação precisa ser entregue para quem ela precisa ser entregue e não entregar mais informação nem menos, a informação ser adequada para a utilização dessa informação. Então, é você planejar que dado você precisa, em que momento você precisa dessa informação. E ela justamente discorre sobre as formas de você fazê-lo, né, e como alcançar isso. Esse é um dos grandes objetivos da norma. Né, organizar as informações, porque dentro da modelagem da informação da construção, o BIM, você pode incorporar uma série de informações ao modelo digital. Mas será que a gente precisa de todas essas informações? Será que a gente tem todas essas informações? E é justamente isso que a norma trata. Tem um componente interessante que o César lembrou, que é essa parte do planejamento, né? Então, assim, se você lê o espírito da norma, lê a norma e tenta sintetizar ela tem o seguinte objetivo, que é prover a informação, nem mais informação, nem menos informação, a informação na medida correta, para quem tem que tomar a decisão no momento de tomar a decisão. Então, parece simples, mas isso ao longo da construção do ativo e do projeto é complexo pra caramba, né? E organizar isso, esse é o gol da norma, né? Então tem a ver com esse fluxo de informação é super complexo, né? Então você vai vincular com fluxo de workflow, de documento, workflow de informação, planejamento, fluxo de feedback, enfim, definição de requisito. Então todo esse ecossistema que abrange a norma. Então, gente, a primeira dica preciosa aí que esses dois grandes profissionais deixaram para a gente como profissional da informação é leiam e conheçam essa norma, né? Fundamental. Fala de, claro, do BIM, né? Fala da engenharia, mas assim, para o profissional que trabalha com informação em qualquer área, com certeza é uma norma que vai ajudar a entender, né, esse novo conceito, essa que é a novidade, né? O BIM é a grande novidade, a grande. Acho que a grande evolução da engenharia, dos projetos de engenharia em geral, e profissional da informação tem que ler, tem que ir atrás dessa norma. Muito bom. Vocês falaram vocês dois, né, comentaram de um conceito que seria importante a gente explicar e deixar um pouco mais claro para quem ainda não conhece, né? Então, o que a gente escuta muito, né? Ambiente comum de dados, o CDE que você falou, Marcos. Mas, assim, conceitualmente, para quem nunca vivenciou um projeto de modelagem BIM, enfim, o que seria esse ambiente comum de dados? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, acabar com uma mística aí, uma coisa que é um grande sistema super sofisticado que tem que... Não. O ambiente comum de dados, ele pode ser um ambiente, como pode ser um software, como pode ser vários, tá? É a sua solução, que pode ser composta de uma solução tecnológica ou um conjunto de soluções tecnológicas, em que todo mundo do projeto vai usar a mesma solução e que você não vai ter réplica de dados, ou seja, ninguém vai usar o dado de maneira duplicada, copiar o dado para sua máquina e usar e vai copiar para o outro, não. Todo mundo vai beber na mesma fonte. Então, é a fonte única de dados. Então, você pode ter, por exemplo, no estabelecimento do seu ambiente comum de dados, você pode ter um sistema só de documentação 2D, por exemplo, que é um GL tradicional. Você pode ter um sistema que vai gerenciar os seus modelos. Você pode ter um sistema para gerenciar suas nuvens de pontos. Você pode ter um sistema de banco de dados. Mas tem que ser único para o projeto. E quando você falar de banco de dados, vai ser um sistema só. Quando você falar de nuvens, vai ser um sistema só. Todo mundo está usando o mesmo ambiente, né? Obviamente que assim, quanto mais integrado tiver isso, melhor, né? Menos trabalho manual você vai ter, menos chance de erro você vai ter. Mas o ambiente comum de dados, na essência, é isso. É um lugar único em que todo mundo vai beber da fonte e que a fonte da verdade está ali. Não sei, César. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Marcos explicou perfeitamente. Acho que é justamente o sistema os sistemas, né, não necessariamente como o Marcos comentou, um sistema só, né? Então essa é uma das grandes
tendências do público acreditar que precisa ser determinado um único sistema para todo o projeto ou para toda a companhia. Uma companhia pode ter inúmeros sistemas. O importante é que eles consigam se interrelacionar, né, num conceito que talvez novo aí, que é os Open CDS, os CDS conseguindo se conversar entre si para justamente não haver essa duplicidade de informação e que eu consiga buscar essa informação, integrar esses sistemas por meio de padrões abertos. A chave aí é o padrão aberto, né, o padrão standard. Então, no caso de BIM, é o Open BIM, e conectividade, né? Então, o mais importante do que os features que o sistema tem é quão conectado e quão conectável esse sistema é, né? E existe já, ainda não é tão divulgado, mas já existe uma norma de OpenCDE, de padrão aberto. Então, com o tempo, a tendência é que todos os sistemas atendam essa norma, e aí você vai poder ligar o Lego dos vários sistemas de uma maneira muito mais fácil, né? É isso. E engraçado vocês comentarem isso, e a gente vê que essa necessidade de integração de dados, né, ela já vem como tendência não só na parte de engenharia. Vamos falar dos conceitos lá de BI, né? Ah, Business Intelligence. Então, todas as ferramentas de BI já vêm com essa pegada de fazer integração de múltiplos sistemas e ter a informação lá, né? Única, várias fontes, mas com resultado único para tomada de decisão. E a gente vê que ao longo do tempo, essa necessidade que passa a ser, deixou de ser simples uma necessidade para alguns e vira a ser imprescindível, essa integração entre múltiplos sistemas em múltiplos ambientes e esse repositório, vamos dizer assim, né? De uma forma muito mais simplificada, único de dados e informações. Então, isso tem acontecido muito fortemente, claro, na engenharia e construção, mas isso também é uma necessidade de outros segmentos, né? Como quem usa hoje inteligência BI, né? A gente chama de BI, né? Inteligência de dados para o negócio, né? Muito legal. E aí, vocês comentaram aí de container de informação. Então, qual que é a relação, então, de container de informação com documentos? Existe diferença? É a mesma coisa ou não? Como é que elas se relacionam? O container é uma coisa, ele, na verdade, um documento é um container de informação, né? Um arquivo é um container, mas não necessariamente todo container é um arquivo. Um container é um conceito um pouco mais amplo. É uma nomenclatura diferente. Que, por exemplo, eu posso ter uma base de dados ou um view de uma base de dados que não necessariamente vai ser um arquivo, que é um container de informação, né? Então, assim, eu posso ter um esquema, por exemplo, entrando um pouco em nomenclatura do OpenBIM, eu tenho o IFC, que é um esquema de dados, eu tenho o MVD, que é um subesquema de dados, e que são esquemas, não são nem arquivos, nem documentos, é um container de informação. Então, por exemplo, eu projeto meu prédio, e eu exporto o IFC, que seria meu prédio inteiro, que é um esquema do meu prédio todo. Só que agora eu vou fazer uma simulação de energia, de cálculo de ar-condicionado, por exemplo. Então, eu faço um subesquema, um subcontainer só com as informações que me interessam para a energia. Não necessariamente é um documento, aquilo é um XML, é um banco de dados, é um monte de arquivo ali, né? Dados mesmo. Então, não é um documento fechado. Isso é um container de informação, né? Agora, óbvio que um DWG, um doc, um PDF também é um container de informação. Então, a norma ela amplia um pouco esse conceito. Isso mesmo. Com relação, então, a gente escuta muito aí nas engenharias, né? Nuvem de pontos, ortofotos de drones, né? Aí mais o modelo BIM, agora toda essa documentação tradicional, vamos dizer assim, né? De engenharia em 2D. Enfim, como é que a gente lida com esse conjunto de novas formas de trabalhar a informação na engenharia e novas formas de apresentar? É possível fazer a integração de tudo isso? Como é que tem acontecido os projetos mais modernos, vamos dizer assim, de engenharia e construção?
Então, esse é um caso interessante, né? Por quê? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: quando você fala em nuvem de pontos, por exemplo, é um arquivo que você vai usar um scanner ou usar um drone, você vai gerar uma imagem tridimensional que você vai gerar milhões de pontinhos que vão mapear o espaço 3D. Essa nuvem que é a nuvem de pontos. São arquivos muito pesados, né? Comparado com os arquivos de CAD, ou mesmo os modelos BIM, eles são, assim, gigas, teras de dados. Então, desde a maneira com que você armazena, como que você transmite, até como que você visualiza esses arquivos, é um problema. Óbvio que, por exemplo, no seu software de visualização de CAD ou de BIM, você vai ter uma maneira de você ver a nuvem, mas pode ser que não seja a melhor maneira de você ver ela. Ah, e não necessariamente você precisa, eventualmente, transmitir, baixar a nuvem de pontos para o seu computador para você ver a nuvem, porque o arquivo é grande. Eu gosto de dar o exemplo do Netflix. Antes, por exemplo, do Netflix, quando ainda falando em internet ainda, a gente usava aqueles torrents, né? Então a gente baixava o arquivo inteiro do vídeo para a gente assistir o vídeo, né? Aí chegou o Netflix e faz em tempo real, faz em streaming. Então você está vendo um vídeo de 5 horas, você não está preocupado com o tamanho do arquivo, você está vendo o arquivo, está vindo, né? Conforme você vê. Então, é um exemplo, por exemplo, quando um arquivo é uma nuvem de pontos, você tem que ter tecnologias para visualizar a nuvem de pontos. Quando o arquivo é um modelo BIM, você tem tecnologias para visualizar um arquivo BIM. Uma ortofoto, que é uma foto aérea posicionada de maneira correta no espaço, se for muito densa, é enorme. Você tem uma ideia, a gente tem aqui, principalmente na internet, né? Então, a gente está com o pessoal da França que tem uma tecnologia que tem um software que você consegue ver para a cidade inteira de Barcelona na web com qualidade alta. Isso é uma coisa que era impensável. Então, tem que ter muita tecnologia por trás. Então, cada tipo de arquivo, você tem que entender, cada tipo de container de informação, você tem que entender como que você vai tratar ele. Se tratar tudo da mesma forma, você fatalmente vai estar sendo um pouco improdutivo, né, César? E vai muito de encontro com o que a gente estava falando no início. A geração desse tipo de documentação nova, que em princípio nem é tão nova assim, mas principalmente no mercado de AECO, né, arquitetura, engenharia e construção, é nova, a utilização de nuvem de ponto, de drone. Para que eu vou usar essa informação? E especificar bem como eu vou requisitar, porque tem inúmeras formas de gerar densidade, precisão e etc. E isso pode influenciar na capacidade ou não de eu consumir esse dado. Isso está muito alinhado com o requisito de informação, que é outro tema muito quente, que talvez a gente fale aí, que é o IDS, mas é muito importante saber como usar. Tem muita gente solicitando sem saber como vai usar, né? Então tem que saber como usar a informação que você vai gerar e que você vai pedir. Isso é extremamente importante. E fazer esse filtro, né, César? Assim, nem tudo que eu tenho de informação eu preciso usar a todo momento num projeto, né? E selecionar quais são as informações mais críticas, né? Quais são as informações que eu preciso, em qual momento. Então, não é só você ter tudo isso no lugar, é controlar esse acesso mesmo, isso em qualquer cenário, né? O Marcos citou aí o torrent, eu acho que muita gente nem sabe o que que é isso. A geração nova é quase que falar assim, usar o torrent é quase como falar, eu ia na locadora pegar uma fita. Estamos já nesse ponto. Mas eu É. sei, viu? Eu sei o que que é. Ah, tranquilo. Então, para os antigos, né, para os mais antigos, ou para explicar para os mais novos, o torrent era uma forma de você baixar os vídeos antes da Netflix para assistir os filmes, né? E para quem é mais, né, ainda da mais outra geração, e antigamente a gente ia na locadora alugar filme. Então, olha como as coisas evoluem, né, gente? Olha como. E não faz muito tempo, né, Marcos? Isso não faz tanto tempo assim. Sim, Pode sim. ser engraçado para os novos, mas não faz tanto tempo assim, né? Mas vamos lá, gente. Então, assim, tem ali uma questão, né, de duas siglas aí, né? PDF versus BCF. O que que tem de novidade aí com relação a essas duas
desses dois conjuntos de siglas aí? O que que a gente tem de PDF versus BCF? Vamos lá, vamos entender isso aí. Esse monte de sigla. Antes até, vou colocar uma terceira sigla aí, que é o IFC. O, a gente tinha, lá, vamos voltar para o mundo do CAD, o mundo 2D que a gente está acostumado. Você tinha o arquivo aberto, que era geralmente, se for um AutoCAD, era um DWG, se fosse um MicroStation, ia ser um DGN, e você gerava uma impressão. Os mais antigos geravam PLT, os mais novos geravam o PDF. Né? Esse era que é o que a gente chama de arquivo fechado. A troca de informação entre as empresas era via o PDF, a entrega do produto era via PDF, e durante a produção se abria o arquivo aberto, que era o DWG ou DGN. Quando a gente vai para o mundo BIM, o arquivo que você vai usar para produzir vai depender do software que você está usando. Então, se for o Revit, vai ser uma extensão RVT, se for o ArchiCAD, vai ser outra solução. Ou seja, o volume de softwares é muito grande, cada um tem a sua extensão proprietária. E aí a troca para você mandar arquivos é um protocolo aberto chamado IFC. É mais importante do que você usar o IFC, porque muitas vezes no seu software proprietário tem muita propriedade intelectual que você não deve compartilhar, que é sua. Então, tem bibliotecas, tem maneiras de você gerar o 2D, o 3D, coisas que se você passar para o teu cliente final, você está dando de graça, coisa que você não deveria dar, que é um know-how do seu escritório. Então, você compartilhar em IFC é o correto e é a melhor maneira até para se proteger. Tá? Então, é muito comum esse compartilhamento em IFC. Aí, como é que você faz os comentários? Alguém que vai fazer o comentário, eu recebi um modelo, eu quero fazer algumas observações. Essas observações, elas são trocadas num arquivo chamado BCF. Então, quando eu recebo um modelo, eu abro o modelo, eu comento alguma coisa, eu vou gerar um BCF e mando para você. E aí sim, a troca de informações é através de um arquivo BCF. Então, a gente pode falar que antigamente a gente trocava os PDFs e comentava nos PDFs, e agora a gente faz isso através desse arquivo BCF. Esse é mais ou menos como é que funciona a brincadeira. E esse BCF é universal, foi desenvolvido tanto o BCF quanto o IFC pela Build Smart, que é uma organização internacional, e praticamente todos os softwares de mercado atendem, produzem BCF ou importam BCF e vice-versa. Muito bom. Para quem não nunca esteve, né, num projeto de engenharia, só para explicar ainda um pouco melhor, a esclarecer, num projeto de engenharia onde a gente tem múltiplos engenheiros, múltiplos agentes, né, de comentário de documentos, é muito comum essa ida e vinda de documentos a serem comentados, né, sejam aprovados, sejam feitos comentários de melhoria, né? Então, na engenharia isso é a forma de conduzir o projeto, né? O engenheiro, a equipe de civil tem interface com a mecânica, que tem interface com a área de instrumentação. Então, essa troca, esses comentários entre documentos, elas são muito comuns. E aí, a grande novidade que o Marcos está trazendo para a gente é que antigamente isso era feito via PDF, né? O PDF comentado ali, né? Mas antigamente era no PDF impresso. Isso já é mais antigo, é que nem o pessoal que vai na locadora, né? Que lembra que foi na locadora buscar filme ainda. Mas agora é via uma aplicação mesmo. Agora não é mais PDF, né? É o BCF que você não mexe no arquivo, na fonte de dados original ou no original, né? Você põe um comentário lá e aí assim que é atendido você faz a mudança daquilo, né? Daquilo que foi solicitado. E pessoal, vocês estão aí? Tá tudo bem? Como é que vocês estão aí no chat? Eu parei de olhar aqui um pouquinho, me distraí com o conteúdo, mas vão deixando suas questões aí. Para quem já trabalha com engenharia é uma grande novidade, para quem nunca trabalhou também é tudo novidade, né? E para a gente fechar, Marcos e César, o que que é o tal do Model as Legal Documents, né? Ou MALD, né? Vamos dizer assim. O que que é essa novidade? O que que é esse conceito aí?
Outra coisa, só para fechar, outra coisa importante do BCF, do IFC, do BCF e do PDF, principalmente para o pessoal de documentação, eu acho que é super importante. Tanto o PDF quanto o IFC, eles são definidos por norma ISO. Uhum. Então, você tem uma garantia de perenidade, ou seja, aquele documento que você gerou, aquele arquivo que você gerou hoje, daqui a 30, 50 anos, vai ser possível de ser aberto. Um arquivo de um software proprietário, você não tem garantia nenhuma que aquele arquivo a gente vai conseguir, né? Então, o exemplo que eu costumo dar é, para os mais antigos, por exemplo, eu, quando fazia planilha, no começo, quando não tinha Excel, a gente usava o Lotus 1, 2, 3, né? Imagina pegar uma planilha do meu Lotus 1, 2, 3 e tentar abrir agora. Eu não vou conseguir, porque não existe mais Lotus 1, 2, 3. Né? E na época, todo mundo poderia pensar, imagina, Lotus 1, 2, 3 é a melhor planilha do mundo, todo mundo vai ter Lotus 1, 2, 3 sempre. Não, as coisas acabam, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar, principalmente quando a gente fala de um ativo construído, de uma construção, em décadas, né? Então, ter uma documentação feita baseada numa norma ISO garante que a gente vai ter sempre acesso àquele arquivo. Tá? Só César, você quer falar? eu queria só complementar ali, até para deixar mais, dar mais informação a respeito do BCF, principalmente para aqueles que são leigos no assunto, é que, além dele ser uma norma, né, ele facilita muito para quem vai operar um modelo. Para quem navegou no modelo BIM, com uma série de interferências, todas as instalações ali modeladas juntas com diferentes disciplinas, sabe que não é tão simples assim você identificar. É diferente de uma representação gráfica em 2D, que é uma planta, é uma representação gráfica. Você tem um ponto ali. Tá? Num modelo tridimensional, você tem que navegar, você tem que andar e requer uma certa habilidade. O BCF tem uma característica que é, nessa estrutura padrão aberto, é ele gravar a coordenada x, y, z do ponto específico daquele comentário e os softwares de modelagem, os softwares de análise serem capazes de posicionar esse comentário exatamente no ponto certo do modelo, nas coordenadas certas. Então, isso é bem importante para que propicie essa colaboração e facilite aí a identificação das trocas de informação, usando esse conceito. E o que você perguntou, Ana, Model as Legal Document, que é MALD, Uhum. essa vai ser uma grande revolução, na minha opinião. Já está acontecendo em alguns lugares, você tem pelo menos 3 ou 4 DOTs, os DRs, nos Estados Unidos fazendo isso, e alguns projetos na Europa. Modelo as Legal Document, como documento legal, né? Seria a tradução. Então, qual que é a ideia? É você não ter mais desenhos ou documentos 2D. Então, aí sim, os documentos acabam. Entendeu? E tudo vale no modelo 3D, no modelo BIM que existe ali. Então, é um modelo tão bem feito, tão detalhado, que você não precisa mais gerar um documento 2D. E o modelo vale de maneira legal, oficial, o que vale é o que está no modelo. Né? Então, isso não sei quando que isso vai chegar no Brasil, como vai chegar, mas já é uma tecnologia e você já tem processos acontecendo com o MALD. Né? Então, só para o pessoal que mexe com documentação, pode ser que acabe a documentação. E aí começa a surgir containers de informação. Por isso que é muito importante essa transição. Muito bom, Marcos, muito bom. Gente, não é que vai acabar a profissão ou o profissional, né? Mas ele tem que evoluir assim como assim como os documentos, desenhos, né? O CDE, enfim, como tudo está evoluindo, nós, como profissionais da informação, também vamos ter que evoluir. E eu acredito muito que em todas essas mudanças, né? A gente tem sempre, com toda a tecnologia, com tudo que muda, a gente sempre tem os mesmos desafios, né? Categorizar as informações e os dados, né? Organizar, estruturar. Muda muitas vezes o formato de apresentação, mas o desafio anterior ainda continua, que é organizar tudo isso, né? Muito legal, gente, muito legal. Marcos, eu tenho uma pergunta para fazer.
sobre o molde, mas eu vou deixar para fazer lá em Florianópolis, porque eu já te perguntei isso em outro momento e a resposta é muito boa, mas só em Floripa. Nós temos que deixar alguma coisa para quem vai estar lá em Florianópolis com a gente, né? Então, pessoal, fica aí o reforço do convite, né? Isso aqui não é a palestra deles, é só assim a nosso bate-papo mesmo, né? Preparatório para quem vai estar lá em Florianópolis. Então, eu queria dar o espaço para você, Marcos, e você, César, darem aí os recados finais, o boa noite, e convidarem o pessoal para estar com a gente. Bom, gente, obrigado, Ana, obrigado, pessoal da organização, pela oportunidade, obrigado por quem está assistindo a gente. Vai ser um prazer estar com vocês em Florianópolis, ao vivo lá. A gente vai estar falando sobre os assuntos todos que a gente conversou aqui e mais um pouco, e que é um assunto que a gente gosta bastante, e que a gente puder contribuir no conhecimento de vocês aí, a gente vai estar à disposição. Bom, gente, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, Ana, Todesca, todo o time envolvido, pela oportunidade, e é um prazer aí poder fomentar essa discussão aí com todos os integrantes aí da cadeia e construir aí esse conhecimento, essa base de conhecimento aí com todos. Obrigado aí pela oportunidade. E nos vemos lá em Florianópolis. Legal, gente. Fica aí o nosso convite, então, para vocês, né? Aguardamos ansiosamente para o dia 20 e 21 de junho. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para o Marcos, e só quem vai estar lá vai saber sobre esse conteúdo. Então, quero dar uma boa noite para vocês, agradecer aí o Marcos e ao César por esse conteúdo, por essa dinâmica. Foi bem legal. Tem muita gente aqui comentando no chat que gostou também. Então, nos vemos no dia 20 e 21 de junho lá em Florianópolis. Boa noite, pessoal! Boa noite.